Olá, minha gente, bem-vindos todos, bem-vindas todas. A gente está conversando sobre renascimento, importante movimento artístico e cultural que perdura até os dias de hoje. Nossa preocupação é compreender aquele pensamento da época que coloca, acima de tudo, o corpo humano no centro das coisas, embora seja marcado pela descoberta de que não é mais o Sol que gira em torno da Terra, e sim a Terra, junto com outros planetas que giram em torno do Sol, formando o seu sistema solar, também sob o seu próprio eixo, e etc, etc, etc. Vocês acompanham até essas pesquisas científicas sobre astronomia muito melhor do que eu. Mas o fato é que na área da arte nós vamos ter uma influência muito forte dessas descobertas, desse pensamento que se volta para o racionalismo, para o iluminismo das ideias. Tudo bem que o nome iluminismo, como movimento artístico, só irá surgir depois. Mas nesse processo do renascimento, nós estamos exatamente deixando as trevas para trás. A cultura ou as culturas que marcaram fortemente a Idade Média, o movimento barroco, arcadista, o rococó, e vamos ingressar nesse outro movimento artístico que traz a ciência, as ideias e a razão como sendo os norteadores para uma tendência artística, uma observação de valor nas artes. Então, o que a gente vai ter? Fortemente a questão da perspectiva, como valoração das obras de arte, e este outro elemento que falei agora há pouco, que é a questão do homem se observar, desta ciência da antropologia, dos antropomorfismos, de todas aquelas perspectivas de exame da natureza do homem estarem muito inerentes às descobertas também artísticas. Nós temos vários expoentes do Renascimento, alguns, inclusive, transitam entre influências do Barroco, que a gente lembra era dado aos antagonismos, aos anjos e demônios, aos céus e infernos, ao chiaro escuro, ou seja, aquilo que não se revelava através da razão, como vai acontecer no Renascimento. E entre eles a gente pode citar, inclusive, uma artista que vem sendo descoberta agora, que é a Artemísia. Ela vem sendo colocada como uma forte influência para esse surgimento do que a gente chama de movimento artístico renascentista. Mas é claro que há um ícone maior nisso tudo, que é o celebrado gênio de Leonardo da Vinci, a sua icônica Mona Lisa, e muitas de suas obras e pesquisas, mesmo os rabiscos e desenhos feitos por Leonardo da Vinci, alcançam 65 milhões num único leilão. E estamos falando de moeda não de reais, mas de dólares ou euros. Então, são valores que são atribuídos a esse gênio da humanidade, que, inclusive, já se vem procurando agora, pelo DNA, os seus prováveis, possíveis descendentes. Então, o Leonardo da Vinci, ele também rivaliza muito com um jovem chamado Michelangelo. O fato é que ele, desde cedo, vai ser encaminhado para o ateliê de outro grande artista, como acontecia muito naquela época, né? O que vai se tornar mestre, ele é colocado primeiro na condição de aprendiz de um determinado lugar. Então, os ateliês, eles eram verdadeiros canteiros de obras, porque a gente está falando, por exemplo, no caso de Michelangelo, da Capela Sistina, a gente está falando, por exemplo, das esculturas, né? No caso de Leonardo da Vinci, a escultura memorável de um cavalo, né? Que ele vai desenhar com a perfeição e esculpir, né? Mandar ele esculpir com a perfeição de um Michelangelo, numa rivalidade incrível de ambos, né? Até que o Michelangelo se consagra como escultor de Davi, né? E
traz minúcias, como o movimento muscular que é refeito na pedra, no mármore, né? E a gente está falando, de fato, de artistas que estão investigando o corpo humano. Então, é preciso lembrar que, acima de tudo, Leonardo da Vinci e esses outros artistas, ele infringiam uma lei importante para a Idade Média ou para as regras religiosas da época anterior a deles, que era a questão da anatomia, né? A gente vai ter, inclusive, um quadro muito importante que é colocado ali como também de passagem entre o Barroco para o Renascimento, que é a aula de anatomia do Dr. Tulip, né, do Rembrandt, e que marca exatamente essa naturalização de alguma coisa que era absolutamente mitificada, que era a profanação de um corpo morto, né? Não se tocava no corpo morto. A morte era tratada com muito mais cerimônia antes do advento da ciência. Então, a gente está falando de valores aqui, minha gente, que são, dentro do campo da antropologia, vistos como etnocentrismo ou relativismo. A ciência, a arte, elas vão começar a sobrepor esses valores religiosos, esses valores culturais, esses valores, inclusive, que traçaram todo um léxico, né? Traçaram toda uma normatização jurídica para a formação dessas sociedades de Maomé, de Moisés, dos descendentes, dos seguidores do Cristo, ou seja, os cristãos, né, dos parabolanos aos cristãos. Então, todas essas forças religiosas imprimiam dogmas em suas sociedades, e esses dogmas eram levados à força da lei. Então, nesse período do Renascimento, alguma coisa está surgindo que é a valorização da razão, que a gente depois vai ver, inclusive, como o extremo, que é a valorização de uma razão pura, né? Então, a questão do profanar cadáveres, por exemplo, que era considerado alguma coisa, um pecado mortal, e a alma ia mesmo para o inferno, com o quadro de Rembrandt passa a ser alguma coisa vista, um quadro. Então, ele, inclusive, se coloca nesse retrato da cena, né, da aula de anatomia do Dr. Tulip, de forma a dizer se todos esses cientistas, esse universo das universidades, do aprendizado científico, do surgimento da medicina, né? A gente está falando de alguma coisa que no século XIII, na Inglaterra, absolutamente era feita por arrancadores de tiradentes, né? Por carroceiros, eram chamados curandeiros, e tudo aquilo passava por uma ideia do encantado, né? A religião, de fato, até 1200, 1300, que surge após, que leva o nome de cristianismo, mas que surge após esses embates entre romanos e parabolanos, é uma religião rígida em relação a valores do sobrenatural. E isso vai sendo desfeito a partir do momento em que a gente concebe essa nova maneira de pensar, o surgimento de centros intelectuais chamados de universidades, né, ou faculdades ou academias, que a gente conheceu, inclusive, com este nome na Idade Clássica, né, de Sócrates, Platão, Aristóteles, e que vai se configurar nesse novo tempo, pós-Idade Média, como marcante para a resolução de problemas que não se tinha como resolver pela força do pensamento da igreja sobrepor o pensamento científico. A vontade da igreja sobrepunha o pensamento científico. Então, Galileu Galilei, na hora em que está fazendo as suas descobertas, né, de que existe um Sol no centro de tudo e os planetas estão girando ao redor dele,
e desfazer aquela ideia de um mundo geocêntrico, né, que passa a ser heliocêntrico, inclusive desfazendo essa questão também do chamado etnocentrismo, que é a valorização de uma única cultura como maior, ou melhor, ou mais importante do que as demais. E o que a gente vai ver é o surgimento dessa outra forma de pensar, que é relativizar esses valores culturais de acordo com os direitos humanos universais, o direito à vida, o direito da pessoa, o direito da ciência levar à salvaguarda de uma vida, né? E a arte vai refletir isso extremamente no momento em que o Renascimento se consagra como esse movimento artístico. Então, aqui eu trago uma atualização, digamos assim, que na verdade vai desatualizar o nosso vídeo, mas é uma questão contemporânea, que é essa questão do Leonardo da Vinci agora está sendo investigado como, veja, exatamente um contraponto desses tempos, né? A gente precisa observar esse fragmento do que é o tempo de hoje. Fazer essa busca genética dos descendentes de Leonardo da Vinci vai, de alguma maneira, reinterpretar. A gente tem inúmeros caminhos para análise disso na contemporaneidade, né? Então, Leonardo da Vinci, que nasceu em 1452, ou seja, nesse período pós Idade Média, como eu falei, o surgimento de uma medicina primária que seja, vai ser ali exatamente na Índia, né, onde os estudos já são desenvolvidos, e que a Europa, a Inglaterra, vai trazer através, vejam o filme The Physician, o Físico, mostrando o quanto esse lugar da Idade Média dos países religiosos, né, era muito mais complicado, muito mais cheio de trevas do que esses outros países que buscavam por uma inspiração científica, né? Uma visão científica. Então, Leonardo da Vinci nasce em 1452, ele vai morrer em 1519, né? E nunca teve uma companhia feminina, né? Ao contrário, o biógrafo dele chama-se Walter Isaacson, e diz que os sinais do gênio renascentista apontam, inclusive Freud faz um exame da sua personalidade, psicanaliza o Leonardo da Vinci, e é possível que o Leonardo da Vinci fosse um homoafetivo, né? Ou seja, dentro dele gerava uma perspectiva de amor para o próprio sexo, para o próprio gênero, né? E isso faz crer que ele não tenha deixado filhos. Mas, mesmo assim, o que existe hoje, de forma até um pouco histérica, é que a Universidade de Nova York, de Florença, na Itália, vem procurando o seu DNA em busca de recuperar os genes do pintor. Vejam só. Pelo fato da excepcionalidade do Leonardo da Vinci ser como se um contraponto dessa própria forma de pensar renascentista, que relativizava as coisas, que buscava na ciência as explicações, né? Bom, a matéria da revista Veja diz assim, uma das frentes desse esforço vem sendo um estudo publicado recentemente na revista Human Evolution. Os historiadores italianos Alessandro Vesosi e Agnese Sabato debruçaram-se sobre documentos históricos como registros de igrejas e testamentos para reconstruir a árvore genealógica da família de Leonardo da Vinci, da prole de Domenico. Abarcando 21 gerações, identificaram 14 descendentes vivos entre 1 e 85 anos, todos moradores da Toscana, com ocupações simples, casas frugais, e profissões também que vão de escriturário a artesão. E entre eles há um nome, Milco de Mário, o último identificado nominalmente, que teria nascido em 1976, funcionário público, apaixonado por motociclismo e música.
abre aspas aqui, são pessoas comuns, será interessante realizar outros testes para verificar o potencial oculto ou traços de semelhança com Leonardo, como sua visão extraordinária, afirma um dos pesquisadores, o sobrenome Sabato. É curioso ver que o pai de Leonardo da Vinci, sim, teve vários filhos, diferente da homoafetividade do Leonardo, né? O pai de Leonardo da Vinci vai desposar uma outra mulher, né? Ele cresce afastado da mãe, porque a mãe, pelas regras de Florença, não teria uma condição de status quo necessário para ser entregue à convivência da corte. Então, ele vai ser educado apartado da mãe, que mora na mesma vila, que por várias vezes o Da Vinci deve ter visto, procurado, olhado à distância, né? Mas sempre com essa ausência na sua criação. E ele acaba sendo adotado, né, pela então mulher do pai, mas a relação, lógico, era de uma criança que se sentia só no mundo, né, excluída, e que acaba sendo, na verdade, educado pelo tio. É o tio quem vai ensinar as coisas do mundo a Leonardo da Vinci, né, já que o pai se coloca como um homem distante, um importante representante dessa corte, né, italiana, ou dessa sociedade italiana da época, e que vai ter outros filhos, outras filhas, ou seja, vai aumentar a sua... não que ele se preocupasse com os filhos, mas a sua prole, né, vai ficar uma prole numerosa, e ele, que já não dava importância à convivência com o filho, né, se torna ainda mais distante. Então, o Leonardo vai ter como único contato familiar, dada a exclusão da mãe dele, né, o tio, e depois vai ser encaminhado, ainda adolescente, muito jovem, para esse ateliê onde ele vai iniciar seus estudos na arte da escultura, da pintura, ou seja, como era a tradição naquela época. Então, é essa curiosidade que eu queria trazer para vocês, reforçar que a gente tem 2 filmes interessantes para serem vistos, nesse contexto: O Mercador, de Veneza, com um grande elenco, Al Pacino, o Jeremy Irons, né, no papel de Antônio, Bassanio, que faz o papel ele inclusive faz outros filmes chamados Shakespeare Apaixonado, né, o ator que faz o papel do Bassanio, o outro, que é o judeu, mal querido, né, não querido como Antônio, mas o judeu que empresta a juros, que é interpretado pelo Al Pacino. Esse filme, O Mercador, de Veneza, está disponível, a gente vem assistindo junto, né, quando dá. E um outro filme é a biografia, a vida e a história, né, de Leonardo da Vinci, que é também um documentário disponível, com uma dramatização desses momentos que eu acabei de narrar aqui para vocês. Então, até a próxima aula.